dar início, então, à defesa de trabalho de conclusão de curso do Thiago Mota Carvalho. Inicialmente, eu quero agradecer ao Luiz Cláudio e também ao professor João pela disponibilidade, pelo horário, né? Todo mundo cheio de tarefas, final de semestre. Então, muito obrigado, professor Luiz Cláudio, também ao professor João, por essa disponibilidade. Thiago, você tem aí aproximadamente 20 minutos para estar apresentando o seu trabalho, e depois a gente passa para uma segunda fase, que é a fase de audição perante os membros da banca, e na terceira fase a gente tem uma reunião secreta, que é para deliberar, então, o resultado final do exame. Tranquilo. Então, vou passar a palavra para você. Fique à vontade aí para você apresentar o seu trabalho. Bom, pessoal, acho que todo mundo já me conhece. Eu sou o Thiago, vou aqui defender meu TCC hoje. O tema do meu trabalho é explorando modelos em cascatas e CNMs e fractais para classificação de displasia oral. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui, separadamente, sobre cada capítulo do meu texto, começando aí pela introdução. Primeiramente, o que é o câncer? O câncer, ele é um conjunto de doenças aí, que é uma condição hereditária, né? Ele é passado de geração em geração, e ele é caracterizado pelo crescimento descontrolado e anormal das células no corpo. E além de ser uma condição hereditária, ele também pode ser desenvolvido ao longo da vida, através da exposição aí de certos agentes, como a radiação e o cigarro. Além disso, tem certas doenças que conseguem desencadear o câncer. Essas doenças são chamadas de doenças pré-cancerosas. Uma dessas doenças é a displasia, que é o foco desse trabalho, né? As displasias, elas se caracterizam ali por algum crescimento ou desenvolvimento de um órgão anormal aí no seu corpo, que geralmente se dá pela alteração de tamanho, cor ou formato de uma célula. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma displasia bucal. E para fazer o diagnóstico dessas displasias, geralmente são retiradas amostras aí de tecido do paciente, e essas amostras elas são coradas com hematoxilina e eosina, para ficar mais claro ali para o especialista como diferenciar as estruturas celulares. Além disso, a displasia ela pode aparecer em diversos estágios, e por isso que o diagnóstico ela pode ser um pouco complicado aí a olho humano. E aí que surge os sistemas de apoio ao diagnóstico. Esses sistemas eles fazem uso de inteligência artificial e algumas técnicas de divisão computacional, e eles têm o objetivo de fazer um diagnóstico aí mais automatizado, que serve como uma segunda opinião aí ao especialista na análise aí da lesão. Bom, o objetivo principal aqui desse trabalho é a gente vai investigar a classificação aí desses diferentes níveis de displasia, utilizando técnicas de redes neurais em cascata e representações de descritores fractais. E como objetivos mais específicos, a gente tem aí 4. O primeiro é utilização de redes neurais e geometria fractal para extração de características. O segundo é investigação da classificação de diferentes níveis das imagens histológicas de displasia. O terceiro é investigar o uso de representações de fractais nas tarefas de classificação. E, por último, a gente tem aí a investigação dos modelos de comitês de classificadores para as tarefas de classificação. Bom, vamos agora falar sobre alguns tópicos que vão ser úteis ao decorrer do trabalho. O primeiro é sobre a geometria fractal. Os fractais, eles são algumas formas geométricas que são difíceis de serem descritas utilizando geometria simples. Por exemplo, aqui a gente tem uma árvore, é muito difícil a gente descrever essa árvore aqui utilizando triângulos, círculos, quadrados. Só que esses fractais, eles têm algumas características que são importantes. Uma dessas características é a característica de autossimilaridade. O que é isso? A gente tem a mesma árvore aqui sendo analisada de escalas diferentes. Na esquerda aqui a gente tem uma escala menor, na direita uma escala maior. E a gente pode ver que mesmo aqui na escala maior, a gente consegue sim identificar que isso aqui faz parte de uma árvore ou a gente consegue ter uma noção. Isso por causa da característica de autossimilaridade. Ela tem características que se perpetuam mesmo em diferentes escalas. E para a gente fazer a exploração dessas características, tem alguns algoritmos na literatura que a gente pode utilizar. Um deles é o algoritmo Gliding Box. Esse algoritmo Gliding Box é um pouco complexo, eu vou tentar ser um pouco breve aqui por causa do tempo, mas ele consiste em você posicionar uma caixa aí de tamanho L no início da figura, e aí você vai deslizar essa caixa aí até chegar
até chegar ao final da imagem, e depois você vai aumentar essa caixa, posicionar no início e fazer o mesmo procedimento, até você atingir aí um tamanho L que a gente vai definir. Dentro de cada caixa, tem algumas análises que a gente vai fazer. Análise de semelhança de cor. O que vai acontecer? Para cada caixa, a gente vai pegar o pixel central e vai fazer uma análise de semelhança de cor aí para todos os outros pixels. Essa análise de semelhança de cor, geralmente a gente faz aí com a forma de distância, que é a distância de Manhattan, euclidiana, e assim vai. E com isso a gente consegue extrair várias características que são extremamente úteis, mas vou falar mais para frente. A gente precisa definir também o que é uma classificação. Classificação, no geral, é uma tarefa bem simples. Ela serve para atribuir um rótulo de uma classe a uma entrada de dados. Por exemplo, aqui a gente tem um carro. Essa imagem de carro, ela vai servir como entrada para um classificador. O classificador ele pode não saber que essa imagem representa um carro, mas é tarefa do classificador atribuir um rótulo a essa imagem. Por exemplo, aqui ele atribuiu um rótulo de carro. Só que tem dois tipos de classificação. A classificação supervisionada, que é a classificação em que todas as imagens do banco de dados elas já têm ali um rótulo pré-definido. A gente já sabe ali o rótulo para todas essas imagens. E também tem a classificação não supervisionada, que é a classificação em que a gente tem ali um conjunto de dados, mas a gente não sabe o rótulo para nenhuma dessas imagens. Dentro de classificação, a gente tem as redes neurais, também chamadas de CNN. As redes neurais elas são estruturas bem complexas e elas dispõem aí de várias camadas aí de construção, como, por exemplo, as camadas de convolução, camadas de pooling, camadas flattening e camadas totalmente conectadas. E as principais camadas são as camadas de convolução. Essas são as camadas que caracterizam as redes neurais. Essas camadas de convolução elas têm uma operação de filtro que é feita ao longo de toda a entrada. Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem aqui uma matriz de entrada e aqui a gente tem um filtro que é pré-definido. E a gente vai fazer uma multiplicação desse filtro por cada parcela dessa entrada aqui e armazenar o resultado aqui em uma matriz aqui de saída. E essa aqui vai ser a saída da convolução. Essa convolução, geralmente, são várias camadas de convolução dentro de uma rede neural que fazem essa mesma aplicação. Bom, agora vamos para o desenvolvimento. Essa é a sequência metodológica que a gente utilizou no trabalho. A gente inicia aqui com as imagens histológicas e a partir daqui a gente tem duas opções. A primeira opção é fazer uma extração de fractais e depois transformar esses fractais em imagens. E a segunda opção é a gente ignorar esses fractais e apenas ir direto para a etapa que a gente faz aumento de dados, que é a etapa que a gente tenta replicar ali as imagens de forma a aumentar o número de imagens. Posteriormente, a gente vai usar essas imagens para serem comentadas de redes neurais e posteriormente tem a tarefa de classificação, que vai atribuir rótulo ali às imagens. Bom, esse aqui é o banco de dados que a gente utilizou. Essas imagens aqui vieram de um experimento da UFO mesmo. Foi um experimento que foi feito em línguas de camundongo. E, a priori, aqui a gente tem 592 imagens. Essas 592 imagens, elas vieram com resolução de 450 por 250 pixels. E elas foram divididas em saudável, leve, moderada e severa. Saudável é quando não há presença de displasia, e o restante são os diferentes níveis de displasia. Posteriormente, no trabalho, a gente redimensionou essas imagens para 128 por 128, para deixar o processamento mais fácil, e também porque essas dimensões já são amplamente utilizadas em vários trabalhos da literatura. Bom, aqui tem alguns atributos que a gente definiu ao longo da geometria fractal. No algoritmo de Gliding Box, a gente poderia definir ali o L máximo, que é o máximo em que a caixa pode crescer, e também a gente tinha que definir o quanto a caixa crescia de uma etapa para outra. A gente definiu um L máximo aí como 41 e um incremento de 2 unidades. A gente definiu esse valor de 41 porque tem vários estudos que falam que esse valor é apropriado porque valores mais altos podem causar uma distorção nas imagens posteriormente, se a gente for transformar essas características em imagens. E utilizando esse algoritmo, a gente extraiu algumas características, como a dimensão fractal, a lacunaridade e a percolação. E no final de tudo, cerca de 300 características foram extraídas. E agora é preciso transformar essas características em imagens, que essas imagens vão ser usadas como entrada para as redes neurais. Para transformar essas características em imagens é simples. A gente usa esse algoritmo aqui de reshape.
que a gente pretende criar uma matriz N por N, com as características que a gente já obteve. Aqui a gente tem uma fórmula aqui que a gente tem que seguir. Esse X aqui, XI, é a característica I do vetor de características, e o J é a característica J do vetor de características. Então, se a gente aplica essa fórmula aqui para cada posição da matriz, a gente vai ter aí uma imagem resultante, que vai ser a representação daquele fractal. Aqui a gente tem um exemplo aqui desses fractais. São imagens assim que meio que se repetem assim de ponta a ponta. Outra coisa, a gente utilizou algumas redes neurais. Uma das redes neurais que a gente utilizou foi a ResNet. A ResNet ela é muito conhecida pelos seus blocos residuais. Esses blocos residuais eles são capazes de pular uma ou mais camadas e atribuir um valor direto à próxima camada. Por exemplo, aqui a gente tem aqui nessa imagem aqui, a gente tem aqui como entrada aqui do valor x aqui para essa camada, só que simplesmente a gente pode pular essas camadas e jogar esse valor x para essa ReLU. Isso é uma capacidade aqui dos blocos residuais. Acontece que são vários modelos de ResNet. E a gente decidiu usar o modelo ResNet 50 e ResNet 50 V2. O ResNet 50 já tem várias aplicações, vários trabalhos aí da literatura. Ele é muito usado e geralmente aí tem um desempenho muito bom. E a versão 2 a gente decidiu usar porque tem algumas modificações aí que algumas vezes conseguem melhorar a eficiência e o desempenho do modelo. Todos esses modelos aqui, eles foram utilizados a partir da biblioteca Keras e foram pré-treinados com pesos da ImageNet. Outro modelo também que a gente utilizou foi o modelo MobileNet. Esse MobileNet, a priori, ele foi criado para ser usado em devices pequenos. Ou seja, para isso acontecer, ele precisa ser leve. Para o modelo ser leve, ele precisa ter poucos parâmetros. E uma das maneiras que eles acharam foi criar outros tipos de camadas convolucionais, que eles chamaram de Depth-Wise Separable Convolution. Essas camadas convolucionais, elas conseguem fazer a operação aí de uma forma mais leve e mais rápida. A gente pode ver que o modelo aqui, essas Depth-Wise, elas aparecem aqui várias vezes, e elas tornam o modelo mais leve. Esse modelo aqui também foi usado aqui com pesos pré-treinados da ImageNet e a partir da biblioteca Keras. A gente também aqui usou modelos em cascata. O que vai acontecer? A gente vai usar aqueles modelos pré-treinados que eu acabei de comentar, só que a gente vai usar a saída daqueles modelos pré-treinados como entrada para um novo modelo que a gente vai definir agora. A gente criou um novo modelo aqui que compõe aqui de camadas simples, camadas convolucionais aqui, seguidas de batch, e camadas de normalização. E por último aqui a gente colocou aqui uma função de uma função de softmax para fazer classificação. Além disso também a gente usou o otimizado Adam para fazer o treinamento e uma taxa de treinamento de 10 a menos 3. E outra coisa, uma operação de aumento de dados foi utilizada antes da gente entrar com as imagens nesse modelo, de forma ali a diversificar o banco de dados. Uma coisa boa aqui desse modelo em cascata é que a gente sempre consegue extrair características da camada flattening aqui, cerca de 64 características. E essas características elas vão ser usadas em modelos de machine learning. A gente também usou modelos de machine learning, né, como eu já comentei. 3 deles que foram a árvore de decisão, floresta aleatória e a regressão logística. Todos eles foram usados com valores padrões da biblioteca. A floresta foi utilizada ali com o número de árvores igual a 100, profundidade ilimitada, a mesma coisa que a árvore de decisão, e a regressão foi utilizada aqui com o número máximo de interações igual a 100, tudo valor padrão mesmo. Outra coisa que a gente utilizou foram os comitês de classificadores. Os comitês de classificadores é uma maneira da gente utilizar vários algoritmos em conjunto para fazer a mesma classificação. Só que são várias abordagens de comitês de classificadores. E a abordagem que a gente utilizou foi a abordagem bagging, que consiste em a gente utilizar, a gente treinar vários classificadores de forma independente em parcelas de dados separados. Ou seja, esse algoritmo 1 aqui, ele vai ser treinado ali com parcela de dados ali, totalmente independente, a mesma coisa que para o 2 e para o 3. E para esse trabalho, a gente definiu 2 tipos de comitês. Um comitê que é formado por 3 algoritmos de convolução e outro comitê que é formado por 3 algoritmos ali de machine learning. E todos os algoritmos eles foram treinados usando Rodout 80-10-10, que a gente dividiu o banco de dados em 80% para treino, 10% para teste e 10% de validação. E também, para cada comitê, tem uma operação estatística que a gente precisa definir, que pode ser ou média ou moda. Quando a gente usa a média, quer dizer que
o comitê ele vai pegar a saída aqui dos algoritmos, vai pegar a saída aqui da softmax e vai fazer a média aqui da softmax. E essa média vai ter a resposta. Quando a gente usa a moda, ele simplesmente vai pegar a classe que foi resultada mais vezes dentre esses algoritmos. Ou seja, se o algoritmo 1 e 2 resultou na classe 0 e o algoritmo 3 resultou na classe 1, a classe 0 vai ser a classe de saída através da moda, porque ela apareceu mais vezes. As métricas de desempenho que a gente utilizou para avaliar nesse trabalho foram a acurácia e o F1 score. A acurácia, ela basicamente vê o quanto o nosso modelo está acertando, e o F1 score, ele vê ali o quão balanceado o nosso modelo está em relação ali aos casos que deram positivo e os casos que deram negativo. Aos casos em que tem presença de doença e não presença de doença, né? Agora vamos para os resultados. A gente tem duas tabelas aqui. Nessa primeira parte aqui, são os modelos de CNN. Essa primeira tabela aqui da esquerda são os resultados obtidos com os algoritmos de Machine Learning. A gente pode ver aqui que, usando as imagens histológicas, que eu chamei de ID, os modelos Machine Learning, eles obtiveram aí uma acurácia não tão boa. A maior aí foi 89,40. Eu falo não tão boa porque, se a gente comparar com os modelos aqui de CNN, a gente pode ver aqui que eles obtiveram uma acurácia mínima aqui de 94,49%, que é uma diferença aí bem significante. Agora, se a gente olha aí para as representações fractais, que eu chamei de GR, a gente pode ver que ambos os lados obtiveram resultados bons. O menor resultado aqui com Machine Learning, aqui para representações fractais, foi de 98,75, e para o GCNN aqui foi de 99,15. E, além disso, a gente conseguiu aí acurácias aí de 100%, né, o que é muito bom. Aqui é o gráfico de acurácia quando a gente treinou a MobileNet, utilizando as imagens dos fractais. A gente pode ver que a MobileNet conseguiu aprender aí muito rápido, por volta da época 40. Ela já conseguiu estabilizar em uma acurácia aí de 100%, o que é muito bom. Agora, se a gente comparar aqui com o modelo ResNet e ResNet 50V2 aqui nas imagens ID, a gente pode ver aqui que a ResNet 50 ela conseguiu estabilizar aqui a partir da época 20, só que em uma acurácia de 95%. Só que a ResNet 50V2 ela demorou um pouquinho assim para estabilizar, ela só estabilizou na acurácia 95 por volta aí da época 62. Mas, enfim, as duas conseguiram estabilizar em média aí na mesma acurácia, foi 95%. Esses são os resultados aqui usando o comitê de classificadores. Aqui a gente não teve tanto progresso. Assim, a gente já esperava uma acurácia de 100% usando as representações fractais, porque tanto nos modelos de Machine Learning quanto nos modelos de CNN a gente já tinha conseguido 100% de acurácia. E dos modelos de ID, a gente manteve aí aquela mesma acurácia média, que foi de 94%, 95%. Inclusive, a maior acurácia aqui dos modelos de comitê ainda foi menor que o melhor lá de CNN, que foi da MobileNet. Aqui, a gente conseguiu 96,18%. Na MobileNet, a gente conseguiu 96% e alguma coisa. Aqui a gente tem aqui uma análise rápida com alguns projetos aqui da literatura, que também fizeram a análise da displasia oral. A gente pode ver que a gente tem resultados aí significantes. A gente conseguiu uma acurácia de 100% e os outros aí conseguiram uma acurácia de 98%, 92%. É claro que todos esses aqui utilizaram métodos que são bem diferentes, então fica bem difícil analisar, mas todos eles partiram da mesma lesão. E a conclusão que a gente tem é que, para as imagens histológicas, as redes neurais tiveram um desempenho aí muito superior aos algoritmos de Machine Learning, e utilizando as representações fractais, tanto as redes neurais quanto os algoritmos de Machine Learning tiveram desempenhos aí muito bons, acima de 98%. E as representações fractais, elas mostraram resultados muito bons mesmo, tiveram uma acurácia aí de 100%, e o uso do comitê não atingiu as expectativas, uma vez que os resultados eles não melhoraram. Essas são as referências que eu utilizei, e foi isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Thiago. Parabéns, você conseguiu colocar dentro do tempo.